A tempestade começou antes do previsto. Nuvens escuras tomaram o céu, e o vento fazia as janelas da cobertura vibrarem, como se o prédio inteiro respirasse medo. Eu estava lá por acaso, substituindo um colega na entrega de um projeto de design. Um trabalho simples, rápido, frio. Ou pelo menos era o que eu pensava. A campainha soou, e o som do trovão quase a engoliu. Quando a porta se abriu, por um instante, o tempo parou. Era ele, Miguel Duarte. O homem que eu amei por 5 anos e perdi em uma única noite, sem explicações, sem adeus. Ele me olhou com a mesma surpresa que senti. O silêncio entre nós foi mais alto que a chuva lá fora. O rosto dele estava diferente, mais maduro, mas o olhar, aquele olhar ainda sabia exatamente onde doer. Clara. A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. O destino anda com um senso de humor cruel. Ou só gosta de assistir ao caos. Tentei manter o tom leve, mas o coração batia rápido demais. Ele me fez entrar. A cobertura estava diferente. Menos luxo, mais melancolia. Tudo parecia em pausa, como se a casa esperasse por alguém que nunca voltou. Você veio pelo projeto? Ele perguntou, pegando o tablet das minhas mãos. Sim, eu não sabia que era para você. E se soubesse, teria vindo? Não. A resposta saiu antes que eu pudesse pensar. Mas aqui estou. Um trovão sacudiu as janelas. A tempestade parecia crescer junto com o silêncio entre nós. O elevador parou, ele disse, olhando o painel. Falta de energia. Acho que estamos presos aqui até passar. Fiquei imóvel. Presos. Na mesma cobertura onde, anos atrás, eu o vi pela última vez. Ele se aproximou da janela, observando a chuva. Estranho, não é? Murmurou. Como o tempo faz tudo mudar, menos o que realmente importa. E o que ainda importa para você, Miguel? Perguntei, sem conseguir disfarçar o tremor na voz. Ele virou o rosto devagar, me encarando. Você. O som do trovão abafou o que veio depois, mas naquele instante percebi. A tempestade lá fora era só reflexo da que começava de novo dentro de mim. A chuva batia nas janelas com força, como se tentasse arrancar segredos das paredes. Miguel caminhava pelo ambiente em silêncio, tentando manter uma calma que não existia. Eu o observava à distância, sentindo o passado ressurgir como um fantasma que nunca foi embora. Achei que você tivesse se mudado do país, disse ele por fim. Achei que você tivesse me procurado antes de desaparecer. O olhar dele caiu. Pesado. Eu mereço isso. Merece bem mais do que isso, Miguel. Merece as perguntas que nunca respondi. As noites que não dormi. O vazio que deixou. Ele respirou fundo, apoiando as mãos no parapeito da janela. Eu precisava ir, Clara. Precisava... ou quis. Ele se virou, e nos olhos dele havia algo entre arrependimento e culpa. Foi um pouco dos dois. A confissão me atravessou. Tantos anos esperando uma explicação. E ela veio assim, crua, sem romance, sem remendo. E por quê? Perguntei, a voz quase um sussurro. Por que me deixou sem dizer nada? Meu pai estava doente. O negócio da família estava afundando. Ele hesitou. Eu achei que te afastar seria mais fácil do que te arrastar para o inferno comigo. Você não me afastou, Miguel. Me destruiu. O trovão estourou lá fora, mas o que ecoou dentro da sala foi mais forte que o barulho do céu. Ele se aproximou, com passos lentos, o rosto marcado por um arrependimento real. Eu pensei que estava te protegendo. E conseguiu? Perguntei, olhando direto para ele. Não. Me protegi da culpa, mas não da saudade. Por um instante, não havia chuva, nem vento, nem distância. Só duas pessoas olhando uma para outra, reconhecendo o que ainda restava.
Eu tentei seguir em frente, sabia? Disse. Mas toda vez que via o mar, lembrava do dia em que você disse que o amor era como uma tempestade. Bonito de longe, devastador de perto. Eu ri, sem força. E você riu de mim naquela noite. Disse que tempestades passam. E passaram. Ele perguntou, a voz baixa. Olhei pela janela. A cidade estava apagada pela chuva. Não sei. Algumas ainda moram aqui dentro. O olhar dele se suavizou. Então deixa eu ficar até elas passarem. Quis responder, mas o trovão seguinte fez as luzes piscarem e sumirem de vez. Escuridão total. Apenas o som da tempestade e a respiração dele, tão próxima que eu podia sentir. E, de repente, percebi. Não era o destino que estava brincando conosco. Era o tempo, exigindo que, dessa vez, a verdade não ficasse presa no silêncio. A energia não voltou. O prédio inteiro mergulhou na penumbra, e o único som era o da chuva incessante, cortando o silêncio. Miguel acendeu algumas velas, espalhando uma luz suave pela sala. A chama tremulava, e por um instante o tempo pareceu retroceder, como se estivéssemos presos em uma lembrança antiga. Engraçado, ele disse colocando uma vela sobre a mesa. Toda vez que faltava luz, você dizia que o escuro era mais sincero que o dia. Sorri, sem querer. Porque a gente só consegue ser de verdade quando ninguém está olhando. Ele me olhou demoradamente. E você ainda acredita nisso? Hoje? Fiz uma pausa. Acho que, às vezes, a escuridão só serve para a gente se esconder. E é isso que está fazendo agora? Ele perguntou. Se escondendo de mim? Não. Respirei fundo, só tentando não cair no mesmo lugar de novo. Ele se aproximou um passo, depois outro, até que o brilho da vela refletiu no olhar dele. O mesmo olhar que um dia me fez prometer o impossível. Eu pensei em você todos os dias, disse, a voz quase quebrada. Nas manhãs em que acordei sozinho, nos dias em que venci e não tinha para quem contar. Eu pensava, se Clara estivesse aqui, talvez tudo fizesse sentido. Senti o peito apertar. E por que nunca me procurou? Porque o medo é covarde, e eu fui também. As palavras dele caíram como chuva fina, frias, mas verdadeiras. E mesmo sem querer, parte de mim começou a amolecer. O tempo passa, Miguel. As pessoas mudam. Sim, eu não mudei tanto assim. Ainda lembro o gosto do seu café, o cheiro do seu travesseiro e o som que fazia quando ria dormindo. Ele sorriu de leve. Acha que alguém esquece isso? O silêncio que veio depois foi quase doloroso. Olhei para a chama da vela, tentando desviar dos olhos dele. Mas quando ele deu mais um passo, senti o ar rarear. Clara! A voz dele baixou, rouca. Me deixa tentar de novo. Não é tão simples. Nenhum amor verdadeiro é. A mão dele se ergueu, hesitante, e tocou meu rosto com delicadeza. Foi um toque leve, mas incendiou tudo. Eu ainda te amo, ele disse, e o som da chuva pareceu se calar por um instante. Senti as lágrimas subirem antes que pudesse impedi-las. Então, por que ainda dói tanto? Ele encostou a testa na minha. Porque o que é real nunca deixa de doer. Ficamos assim, imóveis, enquanto as velas ardiam baixinho e o vento batia nas janelas. E, pela primeira vez em anos, deixei o coração respirar sem medo. Mesmo que fosse só por uma noite. A madrugada avançava devagar. A tempestade lá fora parecia não ter fim, e dentro da cobertura, o som da chuva era quase hipnótico. As velas já queimavam no fim, espalhando sombras tremulantes pelas paredes. Miguel e eu estávamos sentados no chão da sala, com uma garrafa de vinho aberta e o passado entre nós, tão vivo quanto naquela noite em que tudo acabou. Sabe o que é engraçado? Disse ele, girando a taça entre os dedos.
Eu passei tanto tempo tentando te esquecer que esqueci quem eu era sem você. E agora quero o quê? Recomeçar como se nada tivesse acontecido? Ele me olhou, firme. Não, quero recomeçar porque aconteceu. Fiquei em silêncio, tentando entender o que ele realmente queria dizer. A chuva batia nas janelas como aplausos tristes, e o cheiro de vela queimada trazia uma estranha melancolia. Eu guardei uma coisa, continuou. Algo que devia ter te dado antes de ir. Ele levantou-se e foi até uma prateleira. Voltou com uma pequena caixa de madeira nas mãos. Abriu devagar e tirou de dentro uma fotografia antiga. Nós dois, rindo, cobertos de tinta, no ateliê que dividíamos. Lembra desse dia? Perguntou. Foi quando pintamos a parede errada e tivemos que explicar para o síndico que era arte moderna. Sorri sem querer. Eu quase te beijei naquele momento, confessou. E desde então, não passou um dia sem que eu quisesse fazer isso de novo. A sinceridade dele doeu, porque por um segundo, o amor que eu tentava enterrar voltou a respirar. Por que está me dizendo isso agora, Miguel? Ele deu um passo à frente, os olhos marejados. Porque achei que tivesse mais tempo para me redimir, mas quando vi o carro vindo na contramão há algumas semanas, eu percebi que podia morrer sem te dizer a única verdade que importa. Eu te amei mesmo quando não devia. O coração disparou. Lembrei das noites que chorei, das cartas que nunca enviei, dos e se que nunca tiveram resposta. Você destruiu o que a gente tinha, sussurrei. Eu sei. E passei todos esses anos tentando construir algo para compensar. Mas nada ficou de pé. Porque o que a gente constrói sem amor sempre desaba. Ele se aproximou, parando tão perto que pude sentir o calor da respiração dele. Eu não vim pedir perdão, Clara. Vim pedir uma chance de ser diferente. As lágrimas caíram antes que eu conseguisse impedir. E se eu disser que ainda te amo, Miguel? Ele sorriu, triste. Então a tempestade já valeu a pena. Ficamos ali, sem palavras, enquanto o vento rugia lá fora e o mundo parecia desaparecer. E, no meio da escuridão, percebi que a confissão que ele trouxe não era para me convencer. Era para nos libertar. As primeiras luzes da manhã ainda não tinham nascido. A tempestade continuava, mas mais calma, como se o céu tivesse cansado de brigar. Miguel e eu permanecíamos na sala, sentados lado a lado, observando o clarão dos relâmpagos refletindo nas janelas. O silêncio entre nós não era mais tenso, era denso, cheio de tudo o que não precisávamos dizer. Ele foi o primeiro a quebrar. Quando te perdi, jurei nunca mais me envolver com ninguém. Fez uma pausa, a voz rouca. Mas o que eu não percebi é que viver sem amor é só uma forma lenta de morrer. E eu passei esse tempo todo tentando me convencer de que você não valia a dor. Falei baixo, encarando a chuva. Mas nunca consegui. Você me odeia? Ele perguntou. Olhei para ele por um momento longo, buscando dentro de mim uma resposta que fizesse sentido. Eu quis odiar. Admiti. Mas o ódio é só amor ferido que não sabe para onde ir. Ele sorriu, cansado. Então, ainda há amor? Há algo, respondi. Mas eu ainda não sei se é amor ou lembrança. Miguel assentiu e, por um tempo, apenas ouvimos a chuva. Depois, ele levantou, caminhou até a janela e disse: Eu nunca fui bom em promessas, Clara. Mas, se me permitir, quero te fazer só uma. Nunca mais ir embora sem te explicar o porquê. Aquela frase simples, dita com tanta verdade, abriu uma brecha dentro de mim que eu vinha mantendo fechada há anos. E se eu não quiser explicações? Perguntei. E se eu só quiser que você fique? Ele me olhou com um brilho diferente. O mesmo olhar do começo, só que mais maduro, mais humano.
Então eu fico. Disse sem hesitar. Fico mesmo que o mundo desabe lá fora. Um trovão soou alto, como se o céu quisesse confirmar a promessa. E pela primeira vez desde que entrei naquela cobertura, não senti medo. Aproximamo-nos, devagar. Ele tocou meu rosto com delicadeza e me beijou. Dessa vez, o beijo não era urgência, nem culpa. Era reencontro. O vento fazia as cortinas dançarem, e a tempestade se tornava a trilha do que acontecia ali. Dois corações, finalmente, encontrando abrigo um no outro. Quando nos afastamos, ele encostou a testa na minha. Às vezes, a vida te prende numa tempestade só para te forçar a olhar para quem ficou quando todos foram embora. E às vezes, respondi, é a tempestade que te devolve o que você achou que o tempo tinha levado. A chuva continuava, mas dentro da cobertura, o caos deu lugar à calma. Não era um fim, era um começo. O tipo de começo que só nasce quando o perdão encontra espaço para respirar. O sol, tímido, começou a atravessar as nuvens pela primeira vez em horas. A tempestade, cansada, finalmente se rendia. Mas dentro de mim, o redemoinho ainda girava. Depois do beijo, depois das confissões, o silêncio entre mim e Miguel voltou a crescer. Não mais hostil, mas carregado da estranha paz que vem quando não há mais mentiras. Ele estava na cozinha, preparando café. O cheiro se espalhou pelo apartamento e, de repente, tudo pareceu familiar. Como se os anos entre nós tivessem sido apenas um intervalo. Ainda põe açúcar demais, comentei cruzando os braços. Ele olhou por cima do ombro e sorriu. E você ainda reclama como se não fosse beber do mesmo jeito. Sentei-me à mesa, observando-o em silêncio. Era como olhar uma fotografia viva de um tempo que eu pensei ter perdido. O que vai fazer agora? Perguntei. Vai ficar aqui até o elevador voltar ou pretende sumir de novo? Acho que já corri demais da vida. Ele colocou as 2 xícaras sobre a mesa. Dessa vez, vou ficar. Peguei a xícara, mas não bebi. E o que isso significa, Miguel? Ficar aqui? Ficar comigo? Ou só ficar até cansar de novo? Ele me encarou por alguns segundos antes de responder. Significa que pela primeira vez eu quero construir algo que não precise fugir da tempestade para sobreviver. As palavras me atingiram em cheio. Por tanto tempo eu quis ouvir algo assim. Mas agora, que o passado estava ali, tão vivo diante de mim, percebi o quanto o amor também muda de forma. O que antes era desejo virou cuidado. O que antes era dor, agora era maturidade. Você ainda tem medo? Perguntei. Todos os dias, respondeu. Medo de errar de novo. Medo de que seja tarde demais. E se for? Então, pelo menos, morro tentando acertar. O jeito simples como ele disse isso me desarmou. Tomei um gole do café e senti o gosto agridoce do costume, como se fosse um resumo da nossa história. Eu não prometo que vai ser fácil, avisei. Eu não quero fácil, ele disse. Quero verdadeiro. Por um instante, nenhuma palavra foi necessária. As cortinas ainda úmidas balançavam com o vento, e a cidade, lá embaixo, parecia acordar devagar. Talvez a tempestade tivesse mesmo trazido algo além do caos. Talvez ela tivesse lavado o que ficou entre nós, o orgulho, a culpa, o medo, e deixado só o essencial, o amor que, apesar de tudo, sobreviveu. Ele estendeu a mão por sobre a mesa. Eu hesitei. Depois, aceitei. E foi assim, entre o gosto do café e o cheiro da chuva, que percebi. Algumas coisas não voltam para nos assombrar. Voltam para nos ensinar o que realmente vale a pena ficar. As horas passaram, e o dia começou a clarear de verdade. A tempestade se tornava apenas um rumor distante, como se o céu também precisasse descansar depois de tanta fúria. Mas dentro de mim, a calma era apenas aparente.
Havia algo que Miguel ainda não tinha dito, e eu sentia isso no jeito como ele desviava o olhar, como se carregasse um segredo entre os lábios. Está diferente, falei, tentando quebrar o silêncio. Mais calmo, mais leve. Talvez porque eu não tenha mais nada a esconder. Miguel, você nunca foi bom em esconder as coisas, só em fingir que elas não doíam. Ele respirou fundo e me olhou, com aquele mesmo olhar que um dia me fez acreditar em tudo. Tem razão. Mas existe uma coisa que eu nunca tive coragem de te contar. Meu coração disparou. O que foi? Ele hesitou. Andou até a janela. Observou as gotas que ainda escorriam pelo vidro. Na noite em que fui embora, eu não fui sozinho. A frase me acertou como um raio. O quê? Eu levei meu irmão comigo. Ele estava envolvido em algo perigoso e eu precisava tirá-lo da cidade. Foi tudo tão rápido que não tive escolha. Achei que, se te dissesse, você tentaria impedir. Então sumiu, para salvá-lo e para te proteger. Ele se virou, a expressão cheia de dor. Mas, no processo, perdi você. Senti uma mistura de raiva e compaixão. O passado, de repente, fazia sentido. Mas o que dói não é só o que é escondido. É o tempo que nos fazem esperar pela verdade. Você devia ter confiado em mim, sussurrei. Eu sei. Ele se aproximou devagar. Eu era um covarde. Ficamos ali, tão perto que o som da respiração se misturava com o vento que ainda entrava pela fresta da janela. E por um momento, percebi que toda a dor, todo o tempo perdido, todo o silêncio, era só o preço do reencontro. Então é isso, falei, com um meio sorriso triste. A tempestade trouxe de volta o homem que fugiu e o segredo que o levou embora. Acha que o destino gosta de ironias? Ele perguntou. Acho que o destino gosta de insistir. Ele segurou minha mão e eu deixei. E o que a gente faz agora? Perguntou. Olhei para ele, sentindo o peso dos anos e a leveza do momento. Agora, a gente para de fingir que o amor ficou no passado. O olhar dele se suavizou e o sorriso veio, pequeno, sincero, o mesmo de quando tudo começou. Então deixa eu ficar mais um pouco, disse. Só até a próxima tempestade. Não, respondi. Fica até o sol. E naquele instante, percebi que, talvez, o amor não precise de promessas novas, só de verdades antigas, ditas na hora certa. O dia amanheceu inteiro, finalmente. O céu, antes coberto por nuvens pesadas, agora exibia um azul tímido e limpo, como se o mundo também tivesse decidido recomeçar. A chuva cessara, mas o ar ainda tinha aquele perfume molhado de renovação. Na varanda, o som distante dos carros misturava-se ao das gotas que escorriam pelo parapeito. Miguel estava ao meu lado, em silêncio, observando o horizonte. O cabelo ainda molhado, a camisa amassada, o olhar sereno. Parecia um homem novo, ou talvez apenas o mesmo homem, enfim, em paz com o que carregava. A cidade fica bonita depois da chuva, murmurei. Ou talvez seja a gente que aprende a olhar diferente depois que o caos passa. Senti um arrepio leve, não de frio, mas de reconhecimento. Era estranho como, depois de tanta dor, o simples fato de dividir o silêncio com ele já parecia um milagre. Pensa em ir embora de novo? Perguntei. Ele virou o rosto, me encarando com calma. Só se for com você. Sorri de leve, mas o coração ainda estava em guarda. Miguel, o amor não apaga o passado. Eu sei. Ele deu um passo à frente, pegou minha mão. Mas talvez ele consiga reescrevê-lo. As palavras dele ficaram ecoando no ar. E pela primeira vez, percebi que talvez não fosse mais preciso lutar contra o que sentíamos. A tempestade tinha levado tudo o que era falso e deixado só o essencial. Você ainda sonha com o que perdeu? Perguntei.
Às vezes, mas hoje eu só penso no que encontrei. O vento soprou forte, bagunçando meu cabelo, e ele riu. A risada foi leve, sincera, o som exato do que é estar vivo de novo. Sabe o que eu percebi, Clara? Disse, ainda sorrindo. O amor é como o tempo. A gente não precisa entender para sentir. Aquela frase simples, dita sem pretensão, ficou presa na minha mente. E talvez fosse isso. O amor, assim como o tempo, não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Entramos de volta na cobertura e ele me puxou para um abraço. Sem promessas, sem discursos. Apenas o toque de dois corações que já se perderam uma vez e, mesmo assim, decidiram tentar de novo. Lá fora, o sol começou a atravessar as nuvens, lançando feixes dourados pela janela. E, por um instante, o reflexo da luz sobre o chão molhado parecia anunciar o que eu já sabia. O pior havia passado. Miguel me olhou e disse, quase em sussurro: "Obrigado por não ter desistido de mim." "Eu desisti, Miguel." Respondi com um sorriso suave. Foi o amor que não me deixou. E enquanto o sol iluminava a sala, percebi que toda tempestade, no fim, serve para isso. Lavar o mundo por fora, para que a gente possa se enxergar melhor por dentro. Os dias seguintes correram tranquilos, como se a vida tivesse finalmente decidido nos dar um pouco de sossego. Miguel passou a trabalhar de casa, ajudando o irmão em um pequeno projeto de arquitetura sustentável. Eu seguia na editora, voltando a escrever histórias que falavam, curiosamente, de perdão e recomeço. Mas por trás da calmaria, algo em mim ainda resistia. Havia uma parte do passado que continuava me prendendo, mesmo quando tudo parecia em paz. E um dia, enquanto arrumava as prateleiras do escritório, encontrei uma caixa antiga, com fotos, cartas e lembranças da época em que Miguel e eu ainda éramos nós. Peguei uma das cartas. A caligrafia dele, firme e confusa, me fez sorrir. Se algum dia o tempo nos separar, quero que saiba que vou continuar te procurando em cada estação, em cada chuva, em cada silêncio. Fechei os olhos por um instante. Aquelas palavras, escritas há tantos anos, ainda tinham o poder de me ferir e curar ao mesmo tempo. Mais tarde, mostrei a carta a ele. Miguel a leu devagar, como se também não lembrasse de cada linha que escreveu. "Engraçado", disse. "Eu escrevi isso achando que o tempo era o inimigo." "E não era?" "Não. O tempo só foi paciente o bastante para esperar a gente amadurecer." Ficamos quietos por alguns segundos. Ele segurou minha mão, o olhar distante, e completou. "Eu te vi em tantos rostos, Clara. Tentei te substituir em gestos, em sorrisos, até em silêncios. Mas nada funcionou. Só o tempo conseguiu me devolver você." O nó que eu sentia no peito começou a se desfazer. Era como se, finalmente, as peças de uma história longa e dolorosa começassem a se encaixar. "Às vezes, eu ainda me lembro do dia em que te vi partir", confessei. Chovia, e eu fiquei parada na porta, esperando que você voltasse. Eu voltei. Só demorei mais do que devia. O tom calmo dele me arrancou um sorriso e uma lágrima ao mesmo tempo. Miguel se levantou, foi até a janela e olhou a cidade, agora dourada pelo entardecer. As marcas da chuva somem, Clara. Mas as que o tempo deixa são as que nos lembram de quem realmente somos. "E quem somos agora?" perguntei. Ele se virou, o olhar firme, sem hesitação. "Somos o que sobrou depois que tudo desabou. E, sinceramente, acho que isso é o melhor de nós." Abracei-o por trás, encostando o rosto em suas costas. O som do relógio marcava o tempo lá fora, mas dentro daquele abraço, o tempo não existia. E foi ali, em silêncio, que entendi. O amor verdadeiro não apaga o que fomos. Ele apenas nos ensina a amar, mesmo com as cicatrizes. Era um domingo de manhã. O céu estava limpo
mas o ar ainda carregava o cheiro úmido da chuva da noite anterior. Miguel dormia no sofá, o rosto relaxado, quase em paz, e eu, parada na varanda, observava o reflexo da luz batendo nos prédios. Mesmo quando tudo parecia calmo, havia algo dentro de mim que insistia em fazer barulho. Um medo antigo, talvez. O medo de que o amor, mesmo quando volta, ainda possa partir de novo. Peguei o celular e comecei a escrever algo que nunca tive coragem de dizer em voz alta. Às vezes, amar é aceitar que a pessoa que foi embora um dia pode ir de novo, e ainda assim, ficar. Salvei a frase em rascunho e voltei para a sala. Miguel abriu os olhos devagar, sonolento. Te vi olhando o céu, disse. Achou alguma resposta por lá? Só dúvidas. Então tá tudo certo. Ele riu. A gente só vive de verdade quando aprende a conviver com elas. Sentei ao lado dele. Por um instante, o silêncio entre nós disse mais do que qualquer palavra. Um silêncio confortável, cheio de tudo o que o tempo não apagou. Miguel, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você nunca pensou em como seria se a gente tivesse dado certo lá atrás? Ele ficou pensativo por alguns segundos. Já pensei, e percebi que não teria durado. Por quê? Porque a gente era bonito, mas imaturo. Apaixonado, mas perdido. Ele virou o rosto para mim com um meio sorriso. Agora, a gente é real. E o real não é perfeito, mas é o que fica. Aquela resposta simples foi tudo o que eu precisava ouvir. Porque pela primeira vez eu percebi que talvez o amor não seja sobre voltar ao que era, e sim sobre reconstruir algo novo a partir do que restou. O telefone tocou. Era o irmão dele. A voz do outro lado soava tensa, apressada. Miguel, o investidor cancelou o projeto. Estamos sem financiamento. Ele suspirou, passou a mão no cabelo. Entendido. Depois te ligo. Desligou e o silêncio voltou. Só que diferente. O olhar dele, por um segundo, se perdeu. Vai ficar tudo bem, disse eu, tentando confortar. Eu sei. Ele me olhou com ternura. Mas às vezes eu esqueço que nem todo desastre vem de uma tempestade. Me aproximei e toquei sua mão. A diferença é que agora você não enfrenta sozinho. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Isso muda tudo. Ficamos ali, em silêncio de novo. Mas dessa vez, o silêncio não assustava. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que se entendem sem precisar dizer nada. E quando ele entrelaçou os dedos nos meus, eu soube. O amor não precisava mais gritar. Bastava existir, calmo, inteiro, no espaço entre uma respiração e outra. O relógio marcava quase 7 da noite, quando alguém bateu à porta. Miguel e eu trocamos um olhar rápido. Ninguém sabia que eu estava ali, e ele raramente recebia visitas. A batida insistiu, mais firme dessa vez. Ele se levantou, foi até a porta e abriu. Do outro lado, uma mulher, alta, elegante, com um olhar que misturava surpresa e desconfiança. Clara, ela disse, me reconhecendo antes mesmo que eu pudesse reagir. Era Beatriz, a ex-noiva de Miguel. O tempo pareceu se comprimir dentro daquela sala. Miguel congelou. Eu fiquei imóvel. E a chuva, como se esperasse o momento certo, voltou a cair lá fora. Eu preciso conversar, disse ela, tentando manter a calma. Não vai demorar. Miguel hesitou, mas abriu espaço para que ela entrasse. O ar ficou pesado, quase palpável. Ela olhou ao redor, notando as 2 xícaras de café na mesa. O silêncio se tornou um campo minado. Então era verdade, murmurou. Você voltou para ela. Miguel se manteve firme. Não voltei para ninguém. Só parei de fugir. Beatriz riu, um riso curto, ferido. E quanto a mim? Você sempre soube que meu coração estava em outro lugar.
As palavras dele me atingiram como um soco, não pela dureza, mas pela verdade crua nelas. Beatriz desviou o olhar, lutando para não chorar. Eu esperei tanto, Miguel. Achei que quando você se afastasse dela, seria por mim. Ele respirou fundo. Eu também esperei. Mas o que é construído em cima da ausência dos outros nunca se sustenta. Beatriz deu um passo atrás, o olhar em mim. E você, Clara, ainda acha bonito ser o motivo da ruína de alguém? Por um instante, me faltaram palavras, mas eu sabia que não podia fugir do que sentia. Eu não pedi para ele me amar. Respondi, firme. Só não consegui impedir. O silêncio que veio depois foi mais cortante que qualquer discussão. Beatriz se virou para ele. Espero que dessa vez você saiba o que está fazendo. Eu sei, Miguel respondeu. Pela primeira vez, eu sei. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Depois, simplesmente se foi. O som da porta se fechando ecoou como um ponto final. Miguel se apoiou na parede, exausto. Eu não queria que fosse assim. Aproximei-me, coloquei a mão sobre o braço dele. Às vezes, para que algo novo comece, é preciso deixar o que não cabe mais se despedaçar. Ele me olhou, com gratidão e dor no mesmo olhar. Ela não merecia sofrer. Nenhum de nós merecia. Mas o amor nunca vem sem rachaduras. Do lado de fora, a chuva caía com a força de quem quer limpar o mundo. E por mais estranho que parecesse, eu sabia, era o fim de um ciclo. E o começo de algo que, pela primeira vez, podia ser real. A chuva cessou ao cair da madrugada, mas o peso do que havia acontecido continuava no ar. Miguel estava inquieto. Caminhava pela sala, de um lado para o outro, como se tentasse fugir de algo invisível. Eu o observava em silêncio, sentada no sofá, tentando entender se o que víamos agora era culpa, medo ou arrependimento. Ela não merecia aquilo, disse ele por fim. Eu devia ter sido mais claro desde o início. E teria adiantado? Perguntei. Às vezes, as pessoas ouvem o que querem acreditar. Ele parou, me encarando. E você? O que quer acreditar, Clara? Que isso entre nós pode durar? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei alguns segundos em silêncio antes de responder. Eu quero acreditar que, depois de tudo o que o tempo tirou da gente, ele nos deve pelo menos uma chance. Ele se aproximou devagar, como se ainda tivesse medo de estragar o pouco que tínhamos reconstruído. Uma chance, repetiu. Eu posso viver com isso. Nos encaramos por um momento que pareceu eterno. Mas então, o som inesperado da campainha cortou o ar. Mais visitas? Perguntei com um meio sorriso. Miguel franziu o senho. A essa hora? Ele foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Por um instante, a expressão dele mudou. Ficou tensa, quase pálida. Quem é? Perguntei. Meu irmão, respondeu, abrindo a porta. Rafael entrou apressado, encharcado de chuva, o rosto aflito. Precisamos conversar. Miguel se levantou imediatamente. O que aconteceu? Rafael hesitou, olhando para mim. É sobre o projeto. O investidor voltou atrás. Mas não foi por causa do dinheiro. Foi por causa de algo que descobriu sobre o passado da empresa. Que tipo de coisa? Miguel perguntou preocupado. Rafael engoliu seco. Algo que envolve nosso pai. E uma fraude antiga. O silêncio caiu sobre a sala. Miguel fechou os olhos, como se o peso de anos o tivesse atingido de uma vez. Eu sabia que esse dia viria. Você sabia? Perguntei surpresa. Ele assentiu, olhando para mim com um misto de vergonha e tristeza. Foi por isso que fui embora, Clara. Eu tentei limpar o nome da família, mas nunca consegui provar nada. Rafael continuou. E agora a auditoria quer abrir o caso.
Eles podem usar seu nome, Miguel. As palavras pairaram no ar, densas, e de repente percebi que a tempestade que achávamos ter passado estava apenas mudando de forma. Miguel respirou fundo e disse: Eu não vou fugir de novo. Eu me levantei e fui até ele. E não vai enfrentar isso sozinho. Ele me olhou e, naquele instante, percebi que a dor dele não vinha apenas do medo de perder tudo, mas de repetir o passado. O passado que agora batia à porta com a força de um trovão. As horas seguintes foram um turbilhão de memórias, documentos antigos e silêncios longos. Rafael espalhou papéis sobre a mesa da sala, relatórios amarelados e pastas marcadas com o nome Duarte Engenharia. Os dois irmãos falavam baixo, mas o peso das palavras enchia o ar. Eu observava, em silêncio, tentando entender o que realmente estava escondido ali, o que havia feito Miguel carregar tanta culpa por tanto tempo. Nosso pai forjou assinaturas em contratos públicos, disse Rafael, a voz tensa. E quando descobriram, ele jogou toda a responsabilidade em cima de um funcionário. O homem foi demitido e nunca mais se recuperou. Miguel fechou os olhos, o rosto tomado pela dor. Eu me lembro dele. O senhor Oliveira. Ele era como um pai para mim. E foi por isso que você desapareceu. Falei, entendendo de repente. Não era só sobre o negócio. Era sobre justiça. Ele assentiu, olhando para o chão. Eu tentei consertar as coisas, Clara. Usei o pouco dinheiro que tinha para ajudar a família dele. Mas a culpa ficou. Sempre ficou. Rafael suspirou. Agora o caso vai ser reaberto. E, se a imprensa descobrir, tudo pode ruir. Miguel olhou para mim e no olhar dele havia medo, mas também uma determinação nova. Eu não vou deixar que mais ninguém pague pelos erros do passado. Nem você, nem ele. Fiquei em silêncio por um instante, depois disse: Às vezes, a verdade machuca mais do que a mentira. Mas só ela pode libertar. Ele respirou fundo. É isso que eu vou fazer. Pegou o celular e discou um número. A voz do outro lado parecia surpresa. Aqui é Miguel Duarte, disse ele. Quero marcar uma reunião com a auditoria. Hoje mesmo. Quando desligou, o olhar dele se fixou em mim. Eu preciso encarar o que deixei para trás. E se isso te custar tudo? Perguntei. Então que custe. Ele sorriu, amargo. Mas dessa vez, eu não vou perder a mim mesmo. Ficamos ali, lado a lado, enquanto o sol atravessava as janelas, dourando o chão da sala. E pela primeira vez, vi em Miguel não o homem que fugia do passado, mas o que enfim o enfrentava. Horas depois, ele saiu. O vento soprava forte lá fora, e as nuvens voltavam a se juntar no horizonte, como se o céu também pressentisse que outra tempestade estava vindo. Eu fiquei na janela, observando-o desaparecer na esquina, e algo dentro de mim sussurrou, silencioso. Às vezes, o amor não é ficar. É ter coragem de partir pelo motivo certo. A cidade mergulhou em cinza novamente, e o som distante do trovão confirmou o que eu já sabia. Nem todas as tempestades vêm para destruir. Algumas vêm para revelar a verdade que o sol nunca teve coragem de mostrar. O dia seguinte amanheceu com o céu pesado, prenúncio de nova chuva. A cobertura parecia vazia sem Miguel ali. Passei a manhã andando de um lado para o outro, olhando para o relógio e tentando afastar a sensação de que o destino, mais uma vez, estava testando o quanto eu aguentava esperar. Por volta do meio-dia, o celular vibrou. Uma mensagem curta. A reunião começou. Se tudo der certo, volto antes da noite. Suspirei, sentindo o peso daquelas palavras. Ele não disse se eu voltar. Disse, se tudo der certo. E de algum modo, isso bastou para acender um pequeno fio de esperança. As horas arrastaram-se lentas. A chuva voltou a cair, fina e constante, riscando o vidro das janelas.
Cada trovão parecia um lembrete do que estava em jogo: o nome, a família, a paz que Miguel havia lutado para reconstruir. Rafael apareceu no fim da tarde, aflito. Eles querem provas, disse, e acham que o Miguel sabia de tudo desde o começo. Isso é absurdo, protestei. Ele era um garoto na época. Verdade não importa quando há dinheiro envolvido. Rafael passou a mão no cabelo, tenso. O pai dele deixou um rastro difícil de apagar. A conversa foi interrompida pelo som da porta. Miguel entrou, molhado de chuva, o rosto cansado, mas os olhos firmes. Está feito. Corri até ele. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Entreguei tudo. Todos os documentos. As provas que o inocentavam e as que provavam a culpa do meu pai. Rafael ficou em silêncio, surpreso. Você fez isso? Sim, Miguel respondeu, com a voz firme, quase serena. Eles vão limpar o nome da empresa, mas também vão expor o passado. E o seu nome? Perguntei. Vai junto. Ele me olhou, e nos olhos havia uma paz estranha. Mas, pela primeira vez, sem mentiras. A chuva engrossou lá fora. Fomos até a janela, os três, observando a cidade ser lavada de novo. Miguel colocou a mão sobre o vidro e disse: Sabe, Clara, a vida é uma sucessão de tempestades. Algumas nos arrastam, outras nos ensinam a nadar. E essa? Perguntei. Essa me ensinou a parar de correr. Por um instante, o trovão estourou tão alto que fez o chão tremer. Miguel se virou para mim e completou, num tom baixo e firme. Eu passei anos fugindo do passado. Hoje, pela primeira vez, corri em direção a ele. Encostei minha cabeça em seu ombro e ficamos ali, vendo a chuva cair sem pressa. O mundo parecia se acalmar junto conosco. E eu entendi, naquele instante, que o amor às vezes nasce do que o medo destruiu. E que há um tipo de paz que só chega quando a gente tem coragem de enfrentar a tempestade até o fim. A cidade amanheceu com cheiro de terra molhada e promessas silenciosas. As nuvens se dissipavam devagar, e os primeiros raios de sol atravessavam o céu como cicatrizes douradas depois de uma longa ferida. Miguel dormia, finalmente em paz, e eu o observava com um misto de alívio e ternura. Durante tanto tempo, ele havia lutado contra fantasmas, do pai, do passado, de si mesmo. Agora, pela primeira vez, parecia leve. E talvez fosse isso que o amor faz quando é verdadeiro. Não muda o que aconteceu, mas dá sentido ao que sobrou. Levantei devagar e fui até a varanda. Lá fora, o mundo recomeçava. Pessoas apressadas, buzinas distantes, o som das gotas caindo dos beirais. Nada extraordinário. Mas havia beleza na normalidade. Algo que, por anos, eu tinha esquecido de ver. Quando ele acordou, veio até mim em silêncio. O cabelo bagunçado, o olhar ainda meio sonolento. O sol voltou, disse, com um sorriso pequeno. E você também, respondi. Ele riu, aquele riso que eu não ouvia desde antes de tudo desabar. Depois, ficou sério. Eles vão divulgar a história, contou. Vai sair nos jornais, na internet, tudo. E como se sente? Livre. Ele segurou minha mão. Pela primeira vez, não tenho nada a esconder. Olhei para ele e vi o homem por trás de todas as quedas. Imperfeito, mas inteiro. E percebi que o amor que resistiu à distância, à culpa e ao tempo, era o mesmo que agora sustentava o que restava de nós. Sabe, Clara, disse ele, olhando o horizonte. Eu costumava achar que o amor era o abrigo da tempestade. Hoje entendo que ele é a própria tempestade e que o abrigo é o que a gente constrói dentro dela. Aquela frase ficou suspensa no ar, suave e verdadeira. Ele me puxou para perto e eu deixei. Não havia mais o que temer. O passado estava quieto, o presente respirava e o futuro
pela primeira vez, não assustava. Enquanto o sol subia no céu, lembrei das palavras que escrevi naquela madrugada. Às vezes, amar é aceitar que a pessoa que foi embora pode ir de novo e, ainda assim, ficar. Miguel olhou para mim e perguntou: "O que foi?" "Nada", respondi. Só lembrei de quando a tempestade começou. E do que veio depois dela. Sorri, encostando minha testa na dele. Depois dela, veio a gente. O som distante das cigarras anunciava o fim da chuva. E ali, entre o sol e o vento, percebi. Algumas tempestades não chegam para nos destruir, mas para nos devolver o que o medo nos fez perder: a paz, o amor e, principalmente, a coragem de recomeçar.